Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o primeiro tópico da lição desta semana, que nos fala sobre a alegria do arrependimento. E o texto básico bíblico nos diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o chamado que Pedro estava fazendo àquelas pessoas ali sobre o arrependimento, né? O arrependimento é uma mudança de vida, uma mudança nos hábitos, uma mudança de estilo, é o abandono, né, da vida de pecado. E uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela decide viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ela decide viver de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a vontade do Senhor para ela, né? E como resultado do agir de Deus na vida dessa pessoa, pelo toque do Espírito Santo, então que essa pessoa ela se volta para Deus e ela busca o arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a tristeza pelo pecado, né? O verdadeiro arrependimento, ele conduz a pessoa à conversão. A conversão é resultado do verdadeiro arrependimento. E para nós recebermos então o Espírito Santo, precisamos nos arrepender da nossa vida de pecado, de um estilo de vida errôneo, né? Ter uma nova mentalidade, como diz a palavra arrependimento, que vem do grego metanoia, né? Mudança de mente, né? E em decorrente disso, aceitando a Cristo na nossa vida, a vida vai ter então um verdadeiro arrependimento, e esse arrependimento nos leva à verdadeira conversão, né? O texto aqui nos diz assim, central: se a alegria dos anjos é ver os pecadores se arrependerem, não será regozijo dos pecadores salvos pelo sangue de Jesus ver outros se arrependerem e se converterem a Cristo por intermédio deles? Ao trabalhar em harmonia com Cristo e com os anjos, experimentaremos uma alegria que não pode ser sentida a não ser nessa obra. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós vemos aqui a situação dos anjos, né? Os anjos estão lá no céu, mas eles se sentem alegres e felizes quando vem um filho de Deus aqui na terra se arrependendo, né? Uma criatura de Deus se arrependendo aqui na terra. E a vontade deles era poder participar dessa obra da pregação do Evangelho. E quanto mais nós, irmãos, que temos esse privilégio de pregar às outras pessoas, né? Nós devemos estar alegres, né? Buscando a pregação do Evangelho a essas pessoas, devemos estar felizes em fazer esse trabalho. Ter o prazer de anunciar o Evangelho a essas pessoas, né? E ao trabalharmos com Cristo, em harmonia com o Espírito Santo, nós deveremos sentir essa alegria de pregar o Evangelho às pessoas e sentir, ver o trabalho que Deus faz na vida das pessoas, trazendo verdadeiro arrependimento, mudança de vida, né? Quantas pessoas nós podemos ver, podemos ter essa experiência, pregando o Evangelho a elas e vendo uma mudança de vida na vida delas, né? Isso deve ser importante para a nossa vida. Termos essa alegria de pregar o Evangelho e ter o desejo de ver as pessoas com a vida transformadas aqui nessa terra para serem salvas por Jesus. Isso faz parte do nosso trabalho como pregadores do Evangelho. O primeiro tópico nos diz assim: atenção corajosa. Quando a consciência da multidão foi despertada quanto à verdadeira identidade de Cristo, que forte apelo Pedro fez imediatamente. E como isso pode nos transmitir coragem? Então nós vemos na lição passada que Pedro pregou aquelas pessoas e no meio daquela multidão existiam pessoas que até estavam ali, que ajudaram a matar a Jesus, né? Que decidiram votar pela morte de Cristo. E ele apresentou Cristo a eles como o intercessor diante de Deus, aquele que é o único caminho para a salvação. E depois que Pedro fez aquele forte discurso, muitas pessoas então entenderam, né, o que Deus queria delas. Atos 2, 38 e 40. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então Pedro fez aqui um grande apelo àquela multidão
para que se voltassem para Deus, né? Para se arrependerem dos seus pecados, terem uma mudança de vida e aceitarem a Jesus como Salvador. Ele apresentou a Cristo como o Salvador, o centro da salvação, né? Também o chamou para que fossem batizadas, né? Porque o batismo ele representa então aqui o símbolo, né, da confissão de fé. Quando nós nos batizamos, somos batizados, nós reconhecemos a Deus como nosso único Salvador, a Jesus Cristo, e decidimos viver uma vida sem pecado, agora uma vida voltada para o reino de Deus. É a representação de um sepultamento, né? Sepultamos a nossa velha vida, do velho homem, e vivemos agora para Cristo. Então, é preciso nos arrepender, é preciso ter o batismo, né? E isso também faz parte da pregação do Evangelho. Devemos levar essa mensagem às pessoas no mundo afora, que elas precisam se arrepender, se voltar para Cristo e ter o verdadeiro batismo, né? E agora não viver mais para o mundo, mas viver para Deus. Agora uma vida de morte para o pecado, mas uma vida santa na presença do Senhor, né? E Pedro aqui ele foi corajoso de pregar o Evangelho a essas pessoas, né? Não se intimidou, não ficou com medo, falou a verdade, né? Foi corajoso e pregou o verdadeiro Evangelho apontando a Cristo como o único caminho, como Salvador, como mediador entre Deus e os homens. E esse também deve ser o nosso trabalho, né? Sem medo, mas usando as palavras de sabedoria de Cristo, pedindo auxílio do Espírito Santo, nós também podemos fazer o mesmo trabalho que Pedro fez, de levar essas boas notícias, né? Que é o Evangelho, a boa notícia da salvação de Deus aos homens. E através da pregação do Evangelho nós iremos ver a conversão de muitas pessoas aqui também, né? Como Pedro, ele pôde testemunhar. Não devemos nos intimidar e implorar perdão ao mundo por lhes dizer a verdade. Devemos desprezar a dissimulação. Agitem as cores da bandeira de vocês em prol da causa de homens e anjos. Seja notório a todos que os adventistas do sétimo dia não podem fazer concessões. Na fé e opiniões de vocês não deve haver a menor aparência de incerteza. O mundo tem o direito de saber o que esperar de nós, né? Então, nós precisamos tomar uma decisão, mostrarmos a distinção, né, entre a igreja de Deus e a igreja do mundo, a igreja de Deus e o mundo, né? Sem medo, de uma forma sábia, mostrarmos essa diferença, né? Não nos intimidar e nem pedir perdão. Olha, desculpa por falar a verdade. Não, nós devemos falar a verdade abertamente, né? O Senhor deseja que seus servos preguem agora a antiga doutrina evangélica. Muito importante isso. Tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Queremos sermões ao estilo antigo, costumes de estilo antigo, pais e mães à moda antiga em Israel. Deve-se trabalhar em prol do pecador com perseverança, fervor e sabedoria, até que entenda ser ele um transgressor da lei de Deus e demonstre arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o nosso trabalho, né, de pregação do Evangelho, mostrar às pessoas o verdadeiro arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, não aquele remorso, né, por uma culpa, mas o verdadeiro arrependimento é o abandono do pecado, uma nova vida, um novo estilo de vida, e que nós também possamos ter essa coragem, né? Claro que ao termos intimidade com Deus, Ele nos capacitará para termos essa coragem por intermédio do seu Santo Espírito. Que Deus nos ajude e nos abençoe para termos a coragem, assim como os apóstolos no passado tiveram, de pregar o Evangelho.